sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade. Olá, pessoal, eu sou a Ana Caju. É um grande prazer estar participando desse curso de formação e o nosso diálogo de hoje é sobre o que é direito. Então, quando a gente fala em direito, quando a gente pensa em direito, em geral vem à nossa mente leis, códigos, tribunais, poder legislativo, vem deputados, deputadas, senadores, vem juiz, juíza, promotor, promotora, advogados, vem todo esse conjunto burocrático que representam essas normas, essas regras que vão determinar como a gente deve se comportar no nosso dia a dia. Né? Quando a gente fala em direito, a gente pensa em leis e a gente sabe que existe na nossa sociedade um conjunto de leis que vão determinar o nosso comportamento em muitos setores, em muitos aspectos. Existem leis que vão dizer como a gente deve se comportar no trânsito, por exemplo. Há leis que vão tratar de aspectos muito importantes da nossa vida em coletividade, das nossas demandas enquanto ser humano, como, por exemplo, quando a gente fala saúde, educação, moradia, a gente fala nesses elementos como direitos, e a gente sabe que tem leis em torno desses temas, né? Saúde, educação, moradia, alimentação. Quando a gente fala todo esse conjunto burocrático que vem do Estado, ou que representa o Estado, né? Poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, leis e códigos, a gente está abraçando uma noção formal ou formalista de direito. Essa não é a única noção e também não é a noção que dá conta de todos os aspectos e demandas que a gente tem da nossa vida. Né? Ela não dá conta de tudo aquilo que a gente anseia enquanto ser humano na nossa vida em coletividade. Vejam, essa noção formal do direito, ela tem uma origem no tempo e no espaço. Quando a gente fala em Estado, poderes, leis, a gente está falando de um modelo de organização social que surge a partir do século XVIII, que a gente vai chamar de Estado moderno, ou de Estado liberal moderno. É a partir dessa forma de organização que é um modelo que é seguido no Brasil, e a gente vai ter todo esse conjunto burocrático de produção de leis e de aplicação das leis a partir desses poderes que fazem parte do Estado. Não é a única forma de organização social existente e ela não existiu sempre, né? Ela não é naturalizada. Ela não é natural, melhor dizendo. Os meios de comunicação tradicionais, assim como o próprio Estado, tentam nos passar essa noção formal de direito como sendo a única noção. E vão nos dizer o seguinte discurso: olhe, os poderes, eles criam o direito, criam as leis, e eles aplicam o direito, ou seja, tomam decisões, buscando as melhores soluções para a nossa vida em sociedade. Em geral, esses meios de comunicação e o Estado vão dizer o seguinte: legisladores e legisladoras, juízes e juízes, o poder executivo, eles vão criar o direito buscando as melhores soluções para a nossa vida em sociedade, as melhores regras, e vão tomar suas decisões também buscando os melhores resultados para os conflitos sociais. Essa forma de apresentar o direito, ela é acrítica, porque ela desconsidera todo o nosso contexto material, todas as relações que existem na realidade e que afetam o direito. Então, se a gente quer se afastar dessa noção formalista ou formal do direito, a primeira coisa que a gente deve pensar é: o direito não é neutro. O direito, diferentemente do que é colocado pelo discurso tradicional, não é produzido numa esfera em que totalmente afastada da sociedade. O direito é fruto da nossa sociedade. Se ele é fruto da nossa sociedade, ele vai refletir as contradições dessa sociedade. Ou seja, se a nossa sociedade tem relações de exploração, o direito vai refletir essas relações.
Se a nossa sociedade tem relações racistas, o direito também vai refletir essas relações. Por exemplo, quando a gente pensa nas leis trabalhistas, cada vez mais o direito está sendo alterado, e aí várias reformas trabalhistas recentes mostram isso, cada vez mais o direito está sendo alterado para garantir que a pessoa que trabalha, a pessoa que é empregada, fique numa situação precarizada e que o empregador, né, os patrões, eles tenham todas as garantias para o seu investimento, para o retorno da sua exploração. E é isso que a gente chama de precarização do trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, que no direito existem muitas e muitas leis que visam a garantir a propriedade a qualquer custo, inclusive diante de direitos que são fundamentais. Por exemplo, a nossa Constituição garante a reforma agrária e diz que o latifúndio no Brasil deve ser combatido. No entanto, a reforma agrária no Brasil não anda, porque a propriedade sobre a terra, ela é protegida pelo Poder Judiciário, ela é protegida pelo Poder Legislativo, ela é protegida por todas as forças políticas que atuam para fazer com que a reforma agrária não aconteça no Brasil. Então, a primeira noção que a gente precisa ter, o direito existe numa perspectiva formal, né? A gente deve olhar para a lei, para os poderes e entender que eles fazem parte do direito, mas essa perspectiva formal, ela não pode ser vista de maneira acrítica. A gente deve entender que o direito representa relações concretas que existem na sociedade. Por essa razão, essa forma de direito sempre foi criticada. A gente tem, por exemplo, em Marx e Engels, quando eles elaboram as reflexões filosóficas, sociológicas e políticas deles, eles vão dizer que o Estado, longe de ser uma esfera neutra na sociedade, ele é burguês, porque ele é dirigido por uma classe dominante, essa classe dominante detém os meios de produção, e ela vai criar as normas e vai comandar o Estado sempre para garantir essa sua posição. E aí, voltando ao exemplo que eu dei no começo, né, quando a gente fala nas relações de trabalho, em geral, o direito vai ser estabelecido para garantir que o trabalhador fique submetido ao comando do patrão e que o patrão tenha de volta a sua exploração. Em geral, o direito vai ser estabelecido para fazer com que o latifúndio seja preservado e as pessoas que não têm acesso à terra, que não têm terra, não tenham esse acesso à terra. Essa é uma visão mais realista, uma visão crítica do direito. E aí a gente tem, quando a gente pensa nas nossas lutas por melhores condições de vida, a gente pode refletir o seguinte: o direito não tem nada a oferecer porque ele é dominado por uma classe que dirige a sociedade, que, portanto, sempre vai buscar manter os seus privilégios através do direito. Ou a gente pode pensar o seguinte: é possível brigar na sociedade para modificar a realidade social e, dentre as modificações que a gente busca, modificar o direito, né? A luta dentro do direito, ela é um espaço de luta na concretização daquilo que a gente busca enquanto justiça social. Essa é uma pergunta importante. E para muitas pessoas de movimentos sociais, pesquisadores, pesquisadoras, juristas, a resposta é a seguinte: é válido lutar dentro do direito. É válido a gente construir nossa luta por melhores condições de vida dentro do direito, não tendo nenhum tipo de ingenuidade em relação ao direito, mas compreendendo que o direito é uma ferramenta ampla que pode ser disputada para que nós ganhemos mais espaço. As pessoas que pensaram, que fazem essa reflexão, no Brasil, a gente vai ter uma corrente teórica que sistematiza isso, que vai organizar essas ideias, que vai ser a corrente do pensamento do direito achado na rua. Ela vai ver toda essa tradição de lutas, de pessoas que buscaram melhores condições de vida e que lutaram, nas suas lutas incluíram o direito, quando, por exemplo, lutaram pela garantia do voto para todas as pessoas, quando lutaram contra a escravidão, quando lutaram para que as mulheres tivessem condições de igualdade com os homens, lutaram e ainda lutam. Esse grupo de pesquisadores, juristas, ele resgata toda essa tradição de lutas e diz o seguinte: olha,
é possível que a gente se organize para combater essa ideia tradicional de direito e a gente disputar o campo do direito com uma ideia em que o direito é percebido não como essa ferramenta do Estado para a dominação, mas o direito pode ser percebido também como uma ferramenta em que as lutas populares constroem a sua proposta de futuro. Isso é o que o direito achado na rua diz. Então, o direito achado na rua vai buscar, através dos movimentos sociais, principalmente, as respostas que precisam chegar ao direito, as propostas de mudança que precisam chegar ao direito. E aí o direito achado na rua vai tentar disputar, tanto na teoria como no âmbito dos tribunais, no âmbito da prática jurídica, com uma perspectiva tradicional do direito. Então, não podemos deixar de considerar a existência de um Estado que é dominado por forças sociais que tentam manter o seu poder, e aí tem uma dominação de classe no Estado. Essa dominação de classe reproduz seus interesses nas leis, reproduz seus interesses no poder judiciário, mas, ao mesmo tempo, é possível pensar que há brechas nesse espaço do direito para que os movimentos sociais populares lutem pela transformação que eles buscam, pelo projeto político de construção de uma sociedade justa, de uma sociedade sem desigualdades, de uma sociedade em que não haja exploração e que não haja opressão. Como é que os movimentos sociais populares vão fazer suas lutas dentro do direito? Estudando, reivindicando, disputando o espaço do direito, não como um único espaço de luta, mas como um espaço de luta a ser considerado. E aí, vejam algumas questões que são importantes. A previdência da trabalhadora rural, o direito da trabalhadora rural à previdência foi conquistado a partir de uma luta, principalmente do MMC, de várias mulheres trabalhadoras rurais, e o MMC está nessa história. Quando a gente pensa também na liberdade religiosa, quando a gente pensa no direito ao voto, quando a gente pensa na nossa Constituição, em que há o reconhecimento da reforma agrária, né, como sendo algo que o Estado brasileiro tem a obrigação de realizar, e isso é um resultado de uma luta dos movimentos sociais populares. Só que essa luta não se esgota no direito, em ter uma lei dizendo, essa luta também vai adiante na concretização. Vejam, quando a Previdência, quando é reconhecida por lei o direito da mulher trabalhadora rural à Previdência Social, esse direito se encontra constantemente ameaçado. Vejam, sempre na reforma da Previdência se tenta diminuir o direito das pessoas que trabalharam a vida inteira a se aposentarem, a terem o auxílio previdenciário, a terem uma proteção previdenciária. Então, sempre os movimentos sociais populares vão às ruas para proteger esses direitos. Esses movimentos vão à rua para reivindicar mais direitos e também para proteger os direitos garantidos. Só que o objetivo dos movimentos sociais populares não se esgota no direito, em conseguir uma lei, mas sim em suplantar a própria desigualdade que fere a dignidade das pessoas, que estabelece relações de exploração, relações de opressão. Então, para a gente simplificar, para a gente reduzir, o direito, no sentido formal, significa a estrutura estatal que vai produzir leis, vai produzir normas, que envolve o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, na aplicação dessas normas, e também a gente vai pensar de uma maneira crítica no direito, encarando toda essa burocracia como sendo um espaço a ser disputado, não de maneira ingênua, mas um espaço que precisa ser disputado pelos movimentos sociais populares para que as suas pautas, os seus projetos políticos de igualdade e de transformação ganhem espaço. E aí, quando os movimentos sociais populares forem vitoriosos nos vários âmbitos, no direito também, mas dentro da sociedade, no espaço da educação, no espaço das nossas relações sociais e econômicas, a gente vai poder pensar uma outra modalidade de direito, um direito que não esteja servindo a uma dominação, mas sim um direito que possa servir à melhoria das nossas relações sociais, que possa estar ao lado da concretização dos nossos objetivos de dignidade de vida, dignidade humana, de emancipação humana de uma forma geral.
Pra mudar a sociedade do jeito que a gente